pessoal, uma boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2011, estamos iniciando mais um resumo do dia. Bem, o dia, como todos observaram, foi marcado pela intensa desvalorização, não só no mercado local, mas ao redor do mundo inteiro. A gente observou as principais bolsas do mundo e as periféricas também acumulando forte desvalorização ao longo do dia. Com isso, a gente começa a observar que em todo o mundo, algumas bolsas que ainda estavam em campo positivo no acumulado 2011, passam a ser negociadas aí no campo negativo, tendo uma desvalorização ao longo de 2011. Bem, o mercado acionário local, o Ibovespa, observou no dia de hoje a maior desvalorização ao longo de 2011, que acumulou 5,7% de desvalorização. Com isso, o Ibovespa voltou para casa dos 50 mil pontos, 52 mil pontos. O dia foi um volume muito forte, foi o segundo maior volume do ano. Tivemos 9,6 bilhões de reais movimentados na Bolsa Brasileira. Tá? O grande ponto que os investidores vêm se perguntando e vêm se questionando é o porquê dessa forte desvalorização. Acho que a explicação não é tão simples, a gente não está no mesmo cenário de 2008. Em 2008 existia uma explicação, na medida do possível, simples e pontual, né? A quebra do Lehman Brothers, os problemas no subprime norte-americanos eram os grandes causadores da crise. Existia um porquê exatamente daquilo tudo, uma única explicação. O problema agora é um problema que ele gira em torno da economia mundial como um todo. Tá? Vamos tentar passar para vocês um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo e como isso está respingando aqui no nosso mercado. Bem, a gente está começando lá pela Ásia, a gente tem o primeiro Japão, ele começou a intervir no câmbio hoje, houve uma série de investidores aportando muitos recursos na economia japonesa, tentando fugir da turbulência mundial. Os japoneses começaram a intervir no câmbio, tentando pressionar essa entrada muito forte de recursos, o que acaba sendo ruim para a economia japonesa. A economia é essa que já está fragilizada. Quem não lembra, no início do ano a gente teve um terremoto lá no Japão que sacudiu literalmente a economia japonesa. Passando para a China, ainda na Ásia, é uma economia que continua aí em franca expansão, mas você começa a observar que a China é uma economia em desaceleração, tá? Crescendo muito, mas em desaceleração, uma economia que enfrenta um grave problema de inflação. Então, não pode crescer muito forte por conta da inflação, acaba sendo, digamos que, um gigante, um pouco preso, sem poder crescer muito forte, né? Quando a gente vai ali para o Oriente Médio, é notório todos os problemas que a gente evidencia lá, principalmente de cunho político. Está o ano inteiro evidenciando isso e muito provavelmente isso vai se arrastar ao longo de 2011. Né? Pulando para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, a gente teve lá a questão da rolagem do teto da dívida. Essa rolagem aconteceu, tá? Mas o grande problema é que ainda assim existe uma dívida enorme, quase 15 trilhões de dólares a serem pagos. Né? Quando você vai olhar a economia norte-americana, você enfrenta 10% de desemprego, você pega os índices de confiança do consumidor, do empresariado, em níveis extremamente baixos, o mercado imobiliário ele continua muito fragilizado, então é difícil entender como a economia norte-americana vai sair desse buraco que ela se encontra e como que ela vai conseguir solucionar esse pagamento da dívida. Tá? Lembrando, a dívida não foi paga, ela só foi, o teto da dívida foi aumentado, deixaram a economia norte-americana se endividar mais. E agora, indo direto para o cerne dos problemas, a Europa, a gente tem basicamente dois países tentando sustentar a zona do euro, né? A Alemanha e França tentando, com as suas forças, sustentar a zona do euro. Em contrapartida, a gente tem alguns países em situação fiscal extremamente delicada. Os mais problemáticos e menores também, a gente vê Portugal, Irlanda e Grécia em situação muito complicada, né? Porém, dois países começam, principalmente agora, nesse mês, começa a chamar muito a atenção dos investidores, que é a Itália e a Espanha. Ao longo do dia de hoje, a gente viu que os investidores começaram a aumentar muito as taxas de juros exigidas para fazer empréstimos para a Espanha e para a Itália, e com isso esses dois enormes países começam a ter dificuldades em enrolar sua dívida, ou seja, ele tenta ir ao mercado pagar a dívida antiga e com dívida nova. O problema é que a dívida nova está sendo muito cara para eles, então começa a tornar uma situação que não dá para você enrolar o seu endividamento, né? E o grande problema é que a Grécia, a Irlanda e Portugal juntos já eram grandes para toda a zona do euro absorver. Se você juntar Itália e se você juntar Espanha, o problema começa a ficar muito maior, começa a se discutir a cada dia o fim da zona do euro, pelo menos comenta-se agora uma cisão na zona do euro, ou seja, um bloco de países saindo e a zona do euro sendo mais atrelar alguns países como França, Bélgica, Suíça
e, naturalmente, a Alemanha. Então é uma discussão que toma conta do mundo e que vai continuar aí pressionando, enquanto não houver um fim, vai pressionar os mercados acionários, né? Um dado que me chama a atenção é que quando a gente vai olhar para o Brasil, a gente tem uma das economias que mais cresce no mundo, em termos de PIB. Você tem, de fato, um problema no câmbio, que pressiona as exportações. Naturalmente, você tem um problema na inflação. Mas você pega os principais indicadores da economia brasileira, você vê uma economia superaquecida. Então, a gente está falando de um mundo super desaquecido, uma economia brasileira superaquecida. Então, quando a gente vê essa queda generalizada na Bolsa Brasileira, o Ibovespa acumula 24% de desvalorização em 2011, a gente começa a ver que tem um movimento muito exagerado, né? Quando a gente pega o Ibovespa, as empresas que compõem o índice, quase 70 empresas, a gente observa que aproximadamente 40% dessas empresas já começam a ser negociadas abaixo de valor patrimonial. Então, começa a observar realmente uma distorção muito forte, algumas quedas generalizadas sem muito sentido. Então, a gente começa a observar algumas oportunidades, né? Tem muita gente que pensa que agora, o que está acontecendo agora pode piorar, e de fato pode piorar, nada impede que isso aconteça. O mercado acionário é renda variável e isso realmente pode acontecer. Mas quando a gente fala em 2008, lá em outubro, né, a gente bateu muito nessa tecla que tinha alguns ativos extremamente depreciados e quem investiu naquela época, de fato, teve excelentes resultados, tá? Então a gente entende que não é o momento de sair às compras, naturalmente, mas o que nos falta na XP são opções de derivativos para proteger uma compra seco, para proteger uma carteira. A gente tem N instrumentos para tentar auxiliar o investidor a não sofrer tanto com a desvalorização do índice. E a gente aqui segue bastante atento, acompanhando o mercado, tentando passar o máximo de notícias possíveis, tentando tranquilizar quando necessário, tentando assustar quando também necessário. A gente entende que o momento, a gente está vivendo talvez um movimento muito de manada, uma venda sem muita razão específica, né? Como eu bem disse, não teve a quebra do Lehman, não tem o subprime, é uma economia global desacelerando, tá? Então a gente está acompanhando o mercado aqui, passando o máximo de notícias para vocês. Enfim, agradeço a presença de todos aqui no resumo do dia e até o próximo. Obrigado.